noite, pessoal. Essa é a segunda aula, hoje dia 8, sábado, 8 de janeiro de 2022. A nossa primeira aula, a aula inaugural. O irmão Mike acabou de fazer a sua aula sobre os atributos de Deus e agora nós passaremos a aula sobre o pecado. Vamos orar rapidamente a Deus, por mais que soubemos que não somos dignos de receber a misericórdia de Deus, nem por um motivo de sabedoria, certo? Mas para que Deus possa confortar nosso coração e nos dar entendimento, para que a gente possa compreender o que as Sagradas Escrituras nos dizem de fato, e não como muitos apresentam, que está relacionado a dinheiro ou algo do tipo. Meu Deus, Senhor, te peço que capacite a todos que estão aqui. Te peço que capacite a todos que irão visualizar este vídeo para entendimento e te peço que capacite e dê discernimento à mente de cada pessoa, para que de fato possa entender a tua palavra. É isso que te peço e te agradeço. Amém. Bom, vamos começar com o tema sobre o pecado e eu tentarei abordar três princípios básicos, três tipos básicos da gente começar a abordar o pecado. O primeiro é o que é o pecado, o segundo é como o pecado entra no mundo e o terceiro é o mais longo, que eu creio que não vai dar para fazer agora na primeira aula, que é o efeito do pecado no corpo. E aí ele abrange uma série de coisas e seria na próxima aula, mas se eu conseguir abordar alguma coisa no início hoje, alguma coisa inicial hoje dessa terceira parte, eu vou tentar. Mas primeiro eu vou começar a ler aqui, vamos começar sobre o que é o pecado. O apóstolo Paulo nos escreve na sua epístola aos Romanos muitas informações sobre o pecado, sobre o batismo, sobre a regeneração dos membros do indivíduo, e ele fala muito sobre a conversão. Mas ele não deixa alguma margem explícita sobre o que é o pecado em sua carta. Ele até deixa, e nós vamos trabalhar à luz daquilo que diz João na sua primeira epístola. Então, primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 4. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Essa versão, o Mike tinha dito, é a nova, né? A nova tradução. É a nova tradução. Em algumas versões vai estar o pecado é a transgressão da lei, é a desobediência da lei, é a rebeldia contra a lei. Ou seja, o pecado, segundo João, é a transgressão, é a desobediência pelo aquilo que o pecado aponta. O pecado aponta algo. E ele diz, não faça isso. Não faça isso. Então, a lei diz, não faça isso. A transgressão desse pecado, a desobediência desse pecado, a desobediência dessa lei, leva ao indivíduo praticar aquilo que a lei diz que não faça, e aí ela transgride, ela desobedece. Aí está consumado o pecado. Bom, à luz daquilo que Paulo disse sobre o que é pecado, à luz do que João disse sobre o que é pecado, nós já temos compreensão então de que pecado é a transgressão da lei. Agora nós vamos trabalhar a epístola principal sobre o pecado, que é a epístola de Paulo aos Romanos, e ele aborda muito sobre o pecado. Bom, eu vou trabalhar aqui o capítulo 4 primeiro. Não, eu vou trabalhar o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 24... Versículo 20... meu celular desligou. Aqui, tá. O capítulo 2, versículo 14 de Romanos. E aí nós vamos trabalhar sobre uma coisa aqui, que primeiro eu devo explicar aqui. Sobre qual é a diferença de um judeu e de um gentil. Porque para a gente conseguir trabalhar alguns aspectos, a gente vai ter que explicar muito bem aqui. O Mike, no início da aula, ele que iniciou, ele que abriu, ele comentou sobre Moisés, e ele comenta sobre o povo judeu, o povo que foi liberto do Egito, tá? E ali constituiu-se o povo judeu. É o povo hebreu, tá? Mas a partir daquele momento, naquela sequência, eles acabam sendo chamados de judeus.
E por que eles são judeus? Eles são judeus porque eles são um povo escolhido de Deus, e acontece uma coisa a esse povo dada por Moisés, que é a lei, a chamada Torá, ou Pentateuco, para nós, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Esse é a Torá. Torá porque é o início de cada nome de cada livro, dos 5 formas Torá, no hebraico. T-O-R-A-H, Torá. Tá, qual é a diferença? A diferença é que os judeus chamam de Torá de o código. É um conjunto de regras e de leis estabelecidas por Deus ao povo judeu, dada por Moisés, e esse povo recebeu diretamente de Deus um conjunto de leis específico à sua vida, para que eles vivessem de forma total a sua vida aquele conjunto de regras, de lei. Só que o que é o povo gentil? O povo gentil é todos aqueles que não são judeus. Todos aqueles que não são judeus, que não nascem de descendência judaica, não é o povo hebreu, não é o povo judeu, tá? Não é pertencente, de certa forma, genealogicamente falando, de Israel, não é povo judeu. Ele é considerado um povo gentil. O povo judeu hoje corresponde a poucas pessoas no mundo. É pouquíssimas pessoas no mundo que são judeus. A maioria do resto da população mundial é gentil. E o gentil é caracterizado por um povo que não tem lei da parte de Deus. Deus não deu a lei ao povo gentil de forma direta. Então o que separa é que o judeu tem uma lei dada por Deus para que ele vivesse por meio dessa lei e o gentil não. Tá? Então vamos observar o que Paulo fala aqui no capítulo 2, a partir do versículo 12. Capítulo 2 de Romanos, versículo 12, diz assim: ó, todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Aqui Paulo está falando sobre a lei dada ao povo judeu. A lei dada ao povo judeu. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Ou seja, o povo judeu, ou todo aquele povo gentil que quer ser incluído no meio do povo judeu e aceito pelos judeus, eles observam a lei, um conjunto de regras da Torá, certo? E por meio das suas tradições e leis, eles observam e seguem a sua vida da prática daquela forma, estabelecida por Deus, e eles tentam ser justificados dessa forma. Nós sabemos que não, porque somente em Cristo nós podemos ser justificados. Enfim, vamos lá. Aí continua dizendo: os não-judeus, não tendo a lei, mas quando fazem pela própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei. Embora não tenham lei, eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra o que é verdade e os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Também mostram isso de acordo com o evangelho que eu anuncio. Isso será naquele dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Aqui Paulo está fazendo uma separação dos judeus e dos não-judeus. Os judeus que têm a lei, observam a lei e por meio dessa praticam a lei, serão julgados por meio dessa lei. Mas aqueles que não têm lei, o povo gentil, por não ter lei, eles agem de forma natural aos conceitos e aos princípios humanos, e a sua mente o acusa ou o defende para que, de certa forma, Deus saiba uma forma legítima e justa de julgar essas pessoas. Ou seja, o que significa isso? Significa que desde que nascemos, a sua mãe ensina, por exemplo, a não jogar algo no chão, porque é feio, porque é errado. Ela ensina a não pegar algo de alguém, porque não se deve fazer isso. Isso seria qualificado como um furto para aqueles que entendem, pegar algo que não é seu. Então, desde pequeno, nós aprendemos, nós que somos gentios, pela forma como se constitui a sociedade, as normas que mantêm a própria sociedade, do que é o certo e do que é o errado. E nós bem sabemos que matar, roubar e todas essas coisas são erradas. Não necessitamos de uma lei explícita da parte de Deus para nós para compreender essas coisas. É isso que Paulo está dizendo. Então, por meio dessa consciência, nós estabelecemos aquilo que é pecado ou não, ou a prática do próprio pecado. Tá. Falando então sobre o que é o pecado, que é a transgressão da lei, vamos abordar agora já trabalhamos os aspectos dos gentios em relação à lei e os aspectos dos judeus.
Ambos é a mesma coisa. A transgressão da lei, a desobediência da lei é que qualifica o pecado. Tá? Bom, vamos seguir aqui. Eu vou abordar um outro aspecto de pecado com vocês em relação tanto aos gentios como aos judeus. Paulo, ao abordar neste capítulo 14 de Romanos, ele está falando sobre as carnes sacrificadas aos ídolos. Tá? Ele está falando sobre a carne que de certa forma era vista pelos judeus como contaminadas, impuras, e ele vai fazer uma relação dessas observações sobre a carne. E aí ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo 20, ele vai dizer assim, ó, por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. O que está certo não é comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que leve um irmão a cair em pecado. Aí, interessante aqui, a partir do versículo 22. Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito deste assunto. Aqui ele ainda fala sobre a carne. Feliz a pessoa que... Aí, há um ponto aqui, e aí ele continua a mesma linha de raciocínio, mas não somente relacionada à carne, mas sim de forma abrangente diz. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. E o versículo 23 emprega um conceito muito interessante de Paulo. Paulo vai nos dizer, de certa forma, aqui no versículo 23, que tudo, e absolutamente tudo, pode ser pecado. Tudo, absolutamente tudo pode ser pecado. Eu cumprimentar alguém pode ser pecado. Eu falar sobre alguma coisa pode ser pecado. Eu pegar em alguma coisa que, dentre a concepção geral de todos, não é pecado, mas pode ser pecado. Mas como que isso acontece? Como que, por exemplo, eu cumprimentar alguém pode ser pecado? Paulo vai trabalhar essa ideia de forma muito restrita no texto, mas abrangente ao que ele quer dizer. Ele vai dizer assim, ó, mas quem tem dúvida a respeito do que come é condenado por Deus como come. Ele ainda fala sobre a referência da comida. Mas ele novamente leva uma abrangência ao assunto. Ele diz assim, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé, e o que não se baseia na fé é pecado. E não somente a comida, e sim tudo o que não se baseia na fé é pecado. Absolutamente tudo. E aí nós levamos em consideração novamente aquilo que é dito no capítulo 2, que o indivíduo, por meio de consciência, avalia o que é certo ou o que é errado. Bom, Paulo está querendo dizer o seguinte, se eu levo em consideração uma prática, e eu na verdade condeno aquela prática, se eu praticar de alguma forma, mesmo sabendo que é errado, eu cometi pecado. Papai. Isso são leis estabelecidas pelo próprio indivíduo e são leis internas ao indivíduo. Existem dois conceitos de pecado. Existe o pecado geral, o abrangente, refere-se a mim, a você, a qualquer pessoa. É aquele pecado que é o não roubar, não matar, não furtar. Isso todas as pessoas sabem e nenhuma delas pode fazer, senão comete pecado. Todos têm a consciência que isso é de forma geral, estabelecido a todos. Mas existe um pecado, o pecado interno, estabelecido somente pelo indivíduo, e é isso que Paulo está tratando aqui. É quando eu, por consciência, considero por mim mesmo algo pecaminoso. E por conta disso, eu o cometo. Então estou cometendo pecado. Paulo fala da relação da comida, e se você considera alguma comida impura e que não deva comer, se você comer, você comete pecado. Mesmo que seu irmão do lado não considere isso pecado. Mas o pecado será imputado a você, porque você quebra esta consciência de pecado, estabelecida por você mesma, única e exclusivamente. Então, já tratamos aqui sobre o que é pecado, vamos falar sobre o início do pecado no mundo. O início do pecado no mundo está em Gênesis. Está no capítulo 3. Diz: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor havia feito. Ela perguntou à mulher:
é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão. Coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas para comer. E ela pensou que seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram algumas folhas de figueira para usar como tangas. Até aqui. Depois aqui segue o que seria o desfecho do casal, né? De Adão e Eva. Deus os expulsa, né? Multiplicador da mulher no parto. Ele condena no homem o trabalho da raça humana. E por conta disso também estabelece a inimizade entre o homem e a cobra. Certo? Mas vamos na sequência. Se nós voltarmos, isso é o início do pecado no mundo. Mas se nós voltarmos, nós vamos observar a fala de Deus a Adão. E aí, é isso que Deus diz a Adão. Aqui. Ele diz assim: e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Aqui ele estava falando para Adão, porque na sequência do capítulo, depois dessa ordem, é que ele cria a mulher, Eva. Ele fala a Adão, primeiramente, especificamente. Ele diz assim: ó, você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Aqui é um ponto crucial de nós entendermos o pecado no mundo e um pouco do efeito do pecado no corpo humano, o efeito do pecado no homem. O efeito que causa a consumação do pecado pela transgressão, desobediência de uma ordem, lei, mandamento ou conceito interno, e a partir deste momento, por consumar a prática de um pecado, gera-se alguma coisa. E é aquilo que Deus diz: certamente morrerá, ou morrerás em algumas versões. O verbo aqui está caracterizado como o futuro do presente do indicativo. O que significa isso? O verbo morrer aqui, morrerás. Significa que Adão e Eva de fato não morreram no instante momento. E isso abre margem para que algumas pessoas comecem a considerar um conceito dentro da teologia chamada de morte espiritual. Consiste em dizer que o indivíduo está morto espiritualmente desde que nasce. Só que isso não tem respaldo nenhum bíblico. A evidência bíblica única e exclusiva sobre o pecado, tanto nos relatos de Gênesis, no início da criação, na entrada do pecado no mundo, como aquilo que é feito por referência a Paulo sobre o corpo do indivíduo em relação ao pecado, é que o pecado produz morte no corpo do indivíduo. Mas uma morte física, ou seja, sepultamento do corpo. Um dia ele deixará de viver. É isso que o pecado causa em suma. Mas esse efeito não é causado no instante momento em que o indivíduo consuma o pecado. Isso acontecerá com o indivíduo. E a permanência no estado pecaminoso leva à condenação. Então, o primeiro pecado foi a desobediência sobre essa ordem que Deus estabeleceu a Adão, que posteriormente foi passado a Eva. Não importa se Deus deu esta ordem a Eva diretamente. Se Eva, de certa forma, sabia da ordem, o pecado é o mesmo e a importância do pecado praticado também. Essa é a origem do pecado no mundo. E o pecado entra no mundo. Como que Adão e Eva, sendo os últimos indivíduos, a primeira e última linhagem, ao mesmo tempo, de preservação do indivíduo na raça humana, como ainda não contaminados pelos pecados, logo após pecarem não existe mais nenhum indivíduo que não pecou, porque eles foram únicos e primeiros a pecar. Logo depois deles, todos vão pecar, porque o pecado entra no mundo. Vamos
tentar entender, eu vou tentar entrar um pouco nessa terceira parte aqui que nós vamos falar sobre o efeito do pecado no corpo. Ele é um pouco demorado e eu não vou conseguir falar tudo, eu acho. Quanto tempo já foi? Acho que uns 20 minutos. São 9 horas, não sei. Não diz ali? Não diz, né? Nem se clicar na tela? Clicar no ao vivo, aí aparece. 20 minutos. Tá, então eu vou abordar só o início disso daqui. E aí depois a gente... Aí tá. Diz assim. No capítulo 5 de Romanos ele vai abordar a experiência, o que causou e como que causou no mundo. Capítulo 5 de Romanos, a partir do primeiro versículo. Diz assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. Eu vou pular um pouquinho aqui para tratar mais a parte que eu quero tratar. Diz assim, a partir do versículo 7, na verdade. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem de morrer por uma pessoa boa. E aí, pula de fato para o versículo 10. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou amigos por meio da morte do seu Filho. Tá? Essa é a relação da conciliação que é feita pelo meio do sangue de Cristo ao nos converter de inimigos para amigos de Deus. E aí ele vai fazer uma analogia sobre Adão e Cristo e ele vai falar também sobre o início do pecado no mundo. Ele diz assim, a partir do versículo 12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. E olha bem, ele destaca consigo a morte, mas essa morte não é uma morte espiritual, nós vamos entender na decorrência. E vai dizer, como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. E aqui ele diz que a morte se espalhou à raça humana porque as pessoas pecaram. Mas a morte é imputada ao indivíduo desde o pecado de Adão, independente dos pecados que as pessoas praticam. Mas ele quer dizer que por meio da morte também reinou o pecado. Ele segue. Se espalhou por toda a raça humana porque todos pecaram. Antes da lei ser dada, não existia pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado, porque não pode existir a transgressão da lei. O pecado só pode ser consumado pela consciência do indivíduo de que aquilo é pecado. Se o indivíduo não sabe que aquilo é pecado, que aquilo transgride uma lei, não é pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou sobre todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença, no caso, aqui para ficar mais claro, algumas versões traduzem de forma melhor e diz Adão prefigurava aquele que havia de vir. Uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá, em Cristo, ou seja, em Cristo. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos. Aí, Paulo continua dizendo, fazendo um contraponto entre Cristo e Adão, em relação ao pecado cometido e o benefício que nós temos pelo sacrifício de Cristo. E aí ele diz no versículo 17. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita é que recebem o presente em sua imensa graça, reinarão na nova vida, por meio de Cristo. Bom, concluímos o capítulo 5 aqui. Você pode ler depois o capítulo 5 todo, né? Bom, o que Paulo está falando sobre a relação do pecado? Ele está dizendo, depois de Adão, todos passaram a morrer. Limitou-se a vida na raça humana e todos passaram a morrer.
A permanência no estado pecaminoso ou não, independente, como Paulo nos mostra que até mesmo aqueles que não pecaram como Adão morreram, levam o indivíduo à condenação. Não pelo pecado que ele pratica, não necessariamente, mas porque não aceitou a Cristo. Esta é a relação feita por Paulo também e em relação à limitação de vida. Tá? Nós bem sabemos que Paulo fala logo no início da sua escrita da Epístola aos Romanos, ele vai dizer assim, ele vai nos dizer assim, a partir do versículo 18. Do céu, Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam os outros conhecerem, não deixam com que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que pode se conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou. Desde que Deus criou um mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, e a sua natureza divina, tem sido nelas vista claramente. Os seres humanos não podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Né? Paulo está tratando aqui a relação de pessoas que, mesmo ao poderem dizer que nunca ouviram falar sobre Deus e Cristo, são indesculpáveis, porque a própria natureza testemunha o Criador. A própria complexidade das coisas, as coisas invisíveis, as que são visíveis também, por elas testemunham Deus. É tão nítido isso que dentro o campo histórico, no historicismo, não existe, por exemplo, nenhuma tribo indígena que, por mais que seja em um lugar muito remoto e isolado, não existe nenhuma tribo indígena de ateus, por exemplo. Todos os indivíduos que correspondem a alguma tribo indígena, por exemplo, que nunca ouviram falar de Deus e de Cristo, mesmo assim eles acreditam em alguma força oculta, sobrenatural, por conta de estarem constantemente ligados à natureza. É isso que Paulo está falando. A própria natureza testemunha o Criador. Por mais que essas pessoas estabelecem figuras, imagens, elas mesmo assim creem que algo ou uma força divina existe. E são indesculpáveis em relação a tudo isso. Tanto, então, que as observações não são somente seu pecado que leva à condenação, mas a permanência no estado pecaminoso e a não aceitação por Cristo para a conversão desses pecados em uma nova vida. Eu vou trabalhar só o capítulo 7 aqui e a gente já encerra. Só para deixar bem claro a relação de morte espiritual. Só para a gente finalizar, e aí eu já paro, porque depois essa terceira parte é muito abrangente, a gente tem que falar sobre o batismo, etc, e não tem tempo, senão não se estende muito. E diz assim, eu vou falar versículos fracionados só para que você possa ter uma ideia do capítulo 7 de Romanos, depois você lê todo ele. Ele fala sobre a prevalência. Ele fala sobre o sobrepujamento do pecado em relação ao desejo do homem. Tanto faz se for o desejo interior, que é o espírito, que não está submetido ao pecado, quanto o conceito total do indivíduo. Ele diz assim, no capítulo 17, isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Essa versão, para alguns que ainda não compreendem, ela não é tão boa. As melhores versões são as que dizem assim, isto é, na minha carne ou nos meus membros ou no meu corpo, o que vai dizer no versículo 18. Aqui está, na minha natureza humana, mas se refere à carne, membros físicos do indivíduo. Porque mesmo tendo dentro de mim, aí ele está falando do homem interior, olha, presta bem atenção, porque mesmo tendo dentro de mim, a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. O que o conceito de morte espiritual, segundo alguns conceitos teológicos, vai dizer sobre a morte espiritual? Ele vai dizer assim,
Pelo indivíduo estar contaminado com o pecado atingiu até as áreas mais profundas do indivíduo, até mesmo o seu espírito, por isso que o espírito morreu. E o indivíduo é incapaz de cogitar qualquer coisa que seja boa. Qualquer coisa que seja boa. Nada que seja bom, o indivíduo cogita, porque o seu espírito está morto. Mas Paulo é muito claro. Ele diz, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. E aí ele vai dizer por quê? Porque não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero, esse é que faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso. Aí ele está falando do seu espírito. Já não sou eu que cogita para o bem, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo, isto é, quando quero fazer o que é bom, então se eu quero fazer o que é bom, eu não estou morto espiritualmente, não consigo. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que eu gosto da lei de Deus. Novamente é o Espírito. Dentro de mim, eu sei que eu gosto da lei de Deus. Mas vejo uma lei diferente, aí é outra lei, diferente, agindo naquilo que eu faço. Uma lei que luta contra aquela que minha mente aprova, ou seja, o Espírito. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Aí essa tradução já traz corpo, meu corpo. O pecado impregnado no corpo do indivíduo. Nós vamos poder ver isso de forma mais nítida no capítulo 6 de Romanos, quando ele vai dizer assim, ó. Assim quando fomos batizados, capítulo 6, versículo 4, assim quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, com quem? Com Cristo, por termos morrido junto com ele. Isto para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivemos em novidade de vida. Pois se fomos unidos com ele em uma morte igual à dele, assim também seremos unidos pela sua ressurreição igual à dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre está livre do poder do pecado. E aí algumas traduções já vão trazer corpo aqui. Essa é a nova versão, ela não traz corpo, mas você pode observar por outras referências. E ele fala sobre membros aqui, só deixa eu pontuais aqui, eu pulo para o capítulo 8. Aqui. Assim também vocês, versículo 11 do capítulo 6, assim também vocês devem considerar-se mortos para o pecado. Pois por estarem unidos com Cristo Jesus, devem considerar-se vivos para Deus. Portanto, não deixe que o corpo domine o vosso corpo mortal. Que o pecado não domine o vosso corpo mortal. E faça com que vocês obedeçam aos seus desejos pecaminosos da natureza humana. Novamente, ele liga o pecado ao corpo físico, corpo carnal, corpo mortal, como ele fala aqui. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele use a fim de fazer o que é mal. O pecado impregnado no corpo do indivíduo, não ao espírito. E aí nós vamos ver que é o pecado impregnado no corpo, não no espírito, porque Paulo não faz nenhuma associação sobre revivificação do espírito. O espírito não é vivificado no batismo. O que é vivificado posteriormente ao batismo é o corpo. E ele vai dizer isso no capítulo 8 de Romanos, no versículo 11. Leia aí comigo. Se em vocês vive o espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também a vida ao vosso corpo mortal, por meio do espírito em que vive em vocês. Ou seja, Paulo está dizendo, no batismo eu fui sepultado com Cristo. Eu mortifiquei os feitos do pecado no corpo, o meu corpo está morto. O meu espírito é considerado vivo. Posteriormente isso, o Espírito de Deus, quando eu fui aceito e selado em mim, ele vivifica o meu corpo mortal para que eu apresente como instrumentos santos e que possam ser divididos a Deus. Essas foram as referências da primeira aula sobre pecado, que a gente pode pontuar. Algumas outras coisas vai ter que ser na próxima aula, porque a gente abrange temas sobre o batismo, etc. Eu agradeço a todos que puderam assistir.